E vamos então, mais um episódio, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, todos vocês. Vamos agora já começar falando pra você seguir logo o Cativeiro Cast nas redes sociais, que agora a gente vem aqui já falando, a gente é a Catiele com as 1000 personalidades dela, já pedindo pra você se inscrever no meu canal no YouTube, né? Então Cativeiro Cast, também no Instagram e também no Spotify, no Apple Music, pra você já ter a notificação rapidinho quando o novo episódio surgir aí pra você. Por favor, comente, compartilhe, apareceu na tua telinha, seja no seu For You, seja no seu feed, seja onde for, por favor, aquela interagida gostosa, comenta, compartilha, faz uma corrente de amigos aí pra engajarem, por favor. Agradeço muito, você me ajuda e eu te ajudo, é isso, a gente se dá as mãos, né, para sairmos juntos desse cativeiro. Ai, que delícia. Então vamos falar mais uma vez, tema que pra mim eu acho maravilhoso, que é essa dualidade entre a razão e a emoção, né? Até pergunto já, né? Você se considera uma pessoa mais emocional, né? Sentimental ou mais racional? E eu quero dizer que eu fiz alguns testes, eu já sabia a resposta, né? Que eu sou mais racional, mas vim e fiz uns testezinhos aqui de internet antes de gravar, justamente pra ter, né? Essa qualificação, pra trazer pra vocês essa seguridade, essa coisa ali de eu poder ter autoridade pra dizer que sou uma pessoa com tendências mais racionais, sou uma pessoa mais racional, e eu trago esse tema justamente por esse movimento, né, que a gente tem. Eu não vou nem dizer que é só de agora, acho que não, acho que sempre foi do ser humano ter essa tendência de se guiar muito pelas emoções, pelos sentimentos, né, na sua vida, né, toda essa importância que a gente dá para o sentir. E antes de falar dessa importância e o que é o caminho, né, a razão ou a emoção, etc., eu gosto sempre de trazer os porquês das coisas, né, então, de onde vêm os sentimentos, né, você vai falar assim, ai, do coração, ai, da alma, ai, do espírito, ai, aquela coisa intangível, né? Mas é bem físico, na verdade, né? É muito biológico até, que é a amígdala, nossa amiguinha aí, que fica trazendo, né, essas sensações, essas, né, percepções, né, essas reações químicas que acontecem no nosso cérebro, enfim, no nosso corpo também, que nos guiam, né, nos trazem, assim, uma explosão de sensações, né, a nos levar ali pra sentir algo, né, pra ter aquela emoção, ter aquele sentimento, né, que a gente chama de emoção, de sentimento, enfim, é o que a gente tem hoje dentro da gente, sempre teve, né, é do ser humano, a amígdala existe, e por que temos esses sentimentos, né, porque que essas coisinhas surgem, e é muito interessante a gente comparar e nunca esquecer que já fomos, né, pessoas assim mais primitivas e que tínhamos todas essas emoções para nos guiar no mundo onde era necessário sobreviver e era perigoso, não que agora não seja, né, encaramos outros perigos, mas na iminência ali de um ataque, né, seja ali por outra tribo, enfim, seja por um animal, seja mesmo pelo risco de cair de algum lugar, enfim, a gente tinha ali todas as emoções nos guiando para dizer, olha, algo não está certo, né, então a gente tinha a ansiedade nos empurrando para ter ali alguma decisão, a gente tinha a tristeza, né, para marcar ali um sentimento ali de, sei lá, de rejeição, de não pertencimento ao grupo, de olha, mude o que você tá fazendo, porque senão você vai morrer sozinho nessa natureza, né? Então, uma série de emoções que nos traziam aquela sensação para motivar uma ação. E eu acho que já começo dando um grande spoiler, né, do que e para que serve, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, vem muito para que a gente tome atitudes. Tem uma faísca ali, né, que é o sentimento e a emoção, nos empurrando para ficar atentos a alguma situação que está acontecendo à nossa volta, seja em detrimento a outra pessoa também, ou alguma situação que está acontecendo, enfim, estímulos, né, que temos à nossa volta e que essas emoções colidem muito dentro da gente, reverberam, né, e trazem ali sensações físicas mesmo dentro do nosso corpo. Eu já digo que eu passei muito tempo da minha vida sendo muito racional, depois, uma época, senti assim que eu tava sendo muito mais guiada pelo emocional, e acho que hoje eu tô caminhando assim pra um gostoso equilíbrio, e também difícil equilíbrio, né, porque já disse em outros episódios,
episódios o quanto eu não sou uma pessoa paciente e também me vejo não sendo muito paciente para os sentimentos. Entendo a importância deles, a gente vai falar deles agora, mas eu sinto que eu ainda tenho aquele pensamento de eu já entendi o que é um sentimento, já entendi que o sentimento aqui, mas eu já quero pular pra parte que eu vou fazer alguma coisa sobre isso, que eu já vou ter atitude, eu não quero só essa sensação, eu já quero que isso saia dentro de mim, eu já quero colocar os planos em prática, né? Justamente por entender que os sentimentos, né, nos pedem uma atitude, nos indicam uma situação que tem que ser resolvida. E até já trago, eu fiz um curso durante a pandemia, quem não, né? Que era sobre comunicação não violenta. Inclusive, é um curso bem interessante. Eu até quero um dia talvez só falar sobre isso. Eu lembro que eu resumi esse curso pra falar no meu trabalho. Era umas 10 horas de curso, eu resumi tipo em 1h30. E era muito, muito rico, tinha várias coisas bem interessantes no curso. Na verdade, até lembrei, nem era sobre comunicação não violenta. Ele era, na verdade, sobre como resolver conflitos. E aí ele tinha alguns módulos que trabalhavam a comunicação não violenta. Obviamente faz parte do recurso da negociação, né? E também trabalhava a questão das emoções, justamente para colocar o ponto de que as emoções nos empurram muitas vezes para um estado de desequilíbrio. Quando elas nos dominam, acaba que fica um pouquinho fácil da gente perder a razão, da gente perder ali o senso, da gente perder, enfim, as noções mesmo, né, do que é o adequado para aquele momento. E nesse curso justamente tinha um módulo para falar das emoções, para que fosse dada essa atenção, o que é o sentimento, da onde ele vem, como olhar para ele, para conseguir passar por ele, ter a sua atitude ali cabível sem ser afetado pela emoção. Era bem interessante e justamente uma coisa que me marcou bastante é que nesse curso era trazido a informação de que o sentimento, ele geralmente, a percepção que a gente tem é que o sentimento ele é muito evocado de fora para dentro, né? Então assim, alguém me fez alguma coisa e eu me senti agora dessa forma, ou aconteceu alguma coisa na minha vida e agora eu tô me sentindo dessa forma, é culpa do outro, o como eu estou me sentindo foi ocasionado por alguém, por algo que veio lá de fora. E nesse curso era interessante porque era justamente o reforço de que não, os sentimentos eles são construídos de dentro para fora, ou seja, a mesma pessoa, quer dizer, pessoas diferentes podem passar pela mesma situação e vão reagir diferentemente, e isso vai ser a maior prova de que depende muito de nós, né? O como a gente vai se sentir tem a ver com a nossa percepção, tem a ver com o nosso repertório, tem a ver com, né, o nosso olhar de mundo, o que é o trauma pra gente, enfim, como que tá ali, né, a nossa mentalidade, como que tá a nossa maturidade e como aquilo vai nos afetar ou não, vai depender da gente, nós mesmos, né? Olha só quantas coisas que você já passou pela sua vida e que em algum momento aquilo super te afetava e hoje você pode passar pela mesma, enfim, pelo mesmo cenário, pela mesmíssima situação e aquilo já não te afeta mais, ou seja, coisas mudam e os nossos sentimentos sobre essas coisas também mudam, né? As nossas reações, como as coisas nos fazem sentir, mudam também. Então nesse curso ele trazia essa responsabilidade pro seu sentimento. Você não pode culpar o outro por se sentir dessa forma. E como era um curso, né, um módulo que falava da comunicação não violenta, ele justamente ensinava sobre sentimentos para que você, na hora de comunicar o que você estava sentindo, você trouxesse isso da melhor maneira, não culpando o outro. Ou seja, não era assim, nossa, pessoa, você me fez, sei lá, você me humilhou, vamos supor. E aí nesse curso ele trazia assim, não foi o outro que humilhou, né? Você teve um sentimento que, sei lá, te trouxe ali uma sensação de humilhação, né? Mas não necessariamente foi a intenção do outro. Então, como comunicar isso da melhor maneira, né? A identificar como você se sentiu com o que você gostaria, né? De realmente falar pro outro. Então, olha, fulano, só pra já trazer como que esse curso se guiava, era nesse exemplo de você olhar pra situação e falar, olha, fulano, você fez tal atitude, né? X atitude, e eu me senti, né? Ou seja, eu trazendo para aquilo que tem a ver com a minha responsabilidade, né? Eu interpretei isso de uma maneira que me constrangeu, me deixou me sentindo inferiorizada, né? Eu fiquei inferiorizada com isso por conta de, enfim. Então esse curso ele trazia mais essa visão. E aqui, por isso eu já quero e trago esse exemplo para mostrar que os sentimentos, eles mudam muito, né? E aqui, pra mim, já é a grande red flag do
devemos, né, usar então os sentimentos como bússola nas nossas decisões. E aqui já vendo que os sentimentos, eles mudam, inclusive mudam no mesmo dia, inclusive mudam na mesma pessoa, conforme o tempo vai passando, né, a maturidade vai vindo, conforme nós estamos também naquele momento, eles vão sendo modificados dentro de nós. Então, ter os sentimentos como guia, como bússola, acaba sendo um pouquinho arriscado justamente porque eles são flutuantes, né? E as decisões, vamos colocar aqui, decisões grandes, decisões realmente importantes. É indicado? É o melhor? Acaba sendo um pouquinho delicado a gente colocar os sentimentos como decisores por conta disso. Um exemplo que eu vejo bem forte foi na época da pandemia. A época da pandemia foi péssima, né, para todos nós, obviamente, mexeu com, nossa, tudo, né, de todo mundo, mexeu com a nossa saúde, em todos os aspectos imagináveis e inimagináveis. E aqui a gente teve uma série de decisões que nós tomamos muito influenciados pelo sentir. E aí nem culpo, né? Nem a mim, nem a ninguém. Não tem nem como julgar o quanto a gente estava afetado, né, nesse quesito emocional, mas muitas atitudes foram tomadas pelo sentir. Eu lembro de ver várias pessoas, por exemplo, saindo de empregos. E eu até vi uma reportagem uns anos depois, falando justamente daquela massificação de pessoas deixando os empregos, e depois da pandemia passada, foi perguntado, e aí, você se arrependeu? E muitas pessoas tinham super se arrependido de terem, por exemplo, deixado os seus empregos, sabe, de terem tomado essa decisão, assim, muito no emocional mesmo, do tô farto disso, tô já fadigado disso, quero mudar, e aí atribuiu ao emprego, etc. Mas não foi a melhor atitude tomada, não foi a melhor decisão tomada, ou seja, o sentimento ele existia, ele talvez não indicasse que você tinha que tomar aquela decisão, mas a maneira como ele foi interpretado te fez pensar que fosse a melhor decisão, e aí as pessoas deixaram seus empregos. Um exemplo aqui, só pra gente deixar claro o quanto essas decisões importantes podem ser drasticamente afetadas pela percepção que a gente tem do sentir. E de novo eu reforço que, adivinha o que eu vou falar? Eu tenho que criar uma vinheta só pra hora que eu for falar sobre autoconhecimento e autoconsciência, que já tá ficando chato, né, gente? Já tá ficando repetitivo, já tá ficando, sério que você vai falar disso de novo? Mas sim, e eu até costumo dizer que se a gente colocar, então eu posso usar os meus sentimentos como bússola nas minhas decisões? Eu já diria que não, mas a gente pode sim usar os nossos sentimentos como bússola no nosso autoconhecimento, nesse processo sim, nesse exercício sim. Por quê? Como eu falei, imagina assim, para uma pessoa que tem, vamos supor, um forte problema com rejeição, ela vai, com certeza, se deparar com coisas no dia a dia, corriqueiras, onde ela vai ter uma tendência a identificar aquilo como rejeição. Eu até brinco assim comigo mesma, né, fazendo isso, e com amigas também próximas, né, que às vezes acontece uma situaçãozinha bobinha, assim, pequenininha, e a pessoa já lê aquilo assim, nossa, era sobre mim, olha só como a pessoa fez aquilo para me atingir, olha como a pessoa fez aquilo porque na verdade ela não gosta de mim. Enfim, é uma leitura, é um sentimento, é uma sensação, uma emoção que passa pela pessoa, mas vem muito da bagagem dela, do repertório dela, de já estar esperando aquilo acontecer, e não necessariamente é aquilo. E de novo eu dou exemplo particular meu, até já falei disso em outros episódios. Eu, quando sinto algo, acho que muitas pessoas também sentem assim, eu sinto, a minha psicóloga usava o exemplo de, sabe aqueles funguinhos assim que se faz o iogurte, né, que é o kefir, eu acho. Você coloca num vidro e aquilo vai crescendo, vai expandindo e etc, e se alastra pelo vidro todo. Minha psicóloga sempre falava, né, Catiele, cuidado com o pote de kefir, porque tava ali com um sentimento muito embrionário de uma situação, e aí eu ia deixando ele aflorar, eu mesma ia deixando aquele sentimento muito maior. Geralmente falando de sentimentos ruins, né? Por quê? Porque eu tô me sentindo triste porque, não sei, vamos supor, levei um fora de alguém. E aí, ok, tô lidando com aquele sentimento, é ruim, é chato pra todos nós, ninguém gosta, mas aí eu me via amplificando aquilo, do tipo assim, olha só, essa pessoa te deu um fora, igual outra vez que também te deram fora, igual, nossa, ninguém então nunca quer nada com você na vida, e igual a, sei lá, você nunca vai ter ninguém na vida, entendeu? Era mais ou menos nesse sentido de amplificar os sentimentos, né, e potencializá-los, de modo a me deixar bem pior, né? Então eu já tava triste, eu ficava no chão. E eu justamente fazia muito disso sem ter essa lente, né, no meu olho em relação a, então pera, deixa eu identificar melhor o que tá acontecendo. E claro que quando nós estamos num momento a passar por aquela sensação forte,
é muito difícil e muito improvável que você vá conseguir ter uma luz racional na tua cabeça falando, não, para tudo que você tá sentindo e a razão é essa. Até já quero trazer isso, tá? Para as pessoas que são mais emocionais ou até para que você, quando estiver passando por sensações, né, entenda que é muito difícil a gente trazer a razão no meio da emoção. Eu até, quando tô conversando com amigos e vejo que eles estão desabafando, mais emocionados sobre situações que estão acontecendo com eles, eu, com meu jeitão tóxico, né, de querer resolver tudo e querer ser racional em tudo, me vejo já trazendo, né, faça isso. Mas isso é aquilo, né? Eu já trago o prático, eu já trago o racional, eu já trago, né, um papo que a pessoa não tá nem aí. E aí eu me coloco, né, de volta no meu lugarzinho e falo assim, Catiele, não adianta, né? Não adianta trazer solução racional porque a pessoa não está nesse momento racional, ela tá digerindo essa emoção ainda. Então agora é o momento do tapinha nas costas e chora, boneca, e é isso. Quando você estiver melhor, a gente conversa sobre o que essa situação pode ser, mas agora a pessoa não precisa disso, né? Ela não vai conseguir ver razão nisso. E justamente eu também coloco pra mim, né? Quando eu tô assim muito no emocional, é mais difícil, obviamente, né? A gente tá ali sentindo toda aquela coisa, seja coisas boas e coisas ruins, mas eu acho que mais no quesito ruim. Eu sinto que são mais as emoções ruins que às vezes nos norteiam do que as boas, muito embora sim, dá pra gente ser extremamente guiado por boas sensações. Já falei disso em outros episódios, o quanto o nosso cérebro, ele é, nessa geração nossa, né, ele é muito estimulado o tempo todo a tá ali, sabe, na dopamina, na adrenalina. A gente tá indo atrás dessas loucuras da nossa vida justamente por se guiar apenas pelo bom, né? A gente tá zero acostumado a passar pelo tédio, a gente tá zero acostumado a ficar, sabe, calmo, a ficar numa relação saudável, a ter um tempo tranquilo. Não, a gente tá viciado em toxicidade, a gente tá viciado em relação caótica, em, sabe, relações, seja não só amorosas, mas na amizade, na família, no trabalho. Sabe aquelas pessoas assim que nunca tem uma coisa calma pra te contar? Tá sempre vendo um caos, um apocalipse. E não só pessoas olhando assim, né, os outros, a gente não, nós também, né? Muitas vezes nos vemos vivendo um caos que a gente tá indo atrás. Por quê? Por alimentar esse sentir, né, essa emoção. Só faz sentido pra mim se eu estiver me sentindo, sei lá, inseguro. Não dá, eu não quero conforto, eu não quero que alguém me traga o conforto, a razão, a permanência, a presença. Eu só me sinto bem quando eu tô nesse caos de insegurança, nesse caos da pessoa tá indisponível emocionalmente, da pessoa tá me maltratando, de eu me sentir inseguro, você entende? E também já passei, vivenciei, quem nunca, né? Vivenciou também situações que você tava tão mal, e isso é uma coisa que as emoções também trazem, né? Às vezes a gente tá tão mal por situações da vida, seja depressão, seja fase mesmo, momentos que a gente tá vivendo de coisas ali, cenários, né, que tá na nossa volta são ruins e a gente tá, tipo, naquele poço de só fenômenos ruins acontecendo na nossa vida, né? Quem nunca teve anos assim? E aí a gente, quando passa por uma situaçãozinha boa, eu sinto que as nossas emoções sobre aquelas coisas boas se amplificam também. Então, ou seja, já me vi gostando de coisas assim com muita força, mas não era a coisa em si, né? A emoção não vinha daquilo, até naquele exercício que eu comentei do curso que eu fiz, ou seja, a emoção não era causada pelo outro lado, pelo fator externo. Não era o fator externo que me trazia tudo aquilo que eu tava achando incrível, maravilhoso. Não, era a minha escassez de dopamina, de GABA, de, enfim, todos os outros neurotransmissores bons, né? Eu tava tão escassa daquilo que a menor gotinha que eu achava num negócio na vida que me trouxesse aquilo, eu tava, meu Deus, essa coisa é a coisa mais maravilhosa do mundo. Isso acontece tanto com a gente se mete em cada enrascada atrás de migalha, justamente por esse sentir, né? Por querer sentir algo gostosinho dentro de nós, né? Esse de novo, né? Esses neurotransmissores, essas sensaçõezinhas gostosas, né? Que tem dentro do nosso corpo. Então, as coisas boas, elas também podem nos guiar. Esses sentimentos, essas emoções também nos guiam, né? A gente se vê entrando em relações que a gente pensa, nossa, eu me sinto muito bem com essa pessoa. Mas se você for ver mesmo, não tem a ver com essa pessoa, tem a ver com você, na maior parte das vezes, e às vezes não é nem por você estar se sentindo bem com aquilo que aquilo tá te fazendo bem de fato. É até às vezes meio preocupante, vai ser um pouco complexo o que eu vou falar, mas quando a gente não tá bem, eu sinto que a gente acaba atraindo coisas que não são boas pra nós. Só que a gente tá tão mal que a gente não consegue perceber,
né, pela razão, a gente não consegue perceber o quão a gente tá no fundo do poço. Então, assim, é migalha. No fim das contas, se você não tá bem e tá se sentindo, não, mas eu vou ficar aqui, que aqui eu tô me sentindo bem, reveja, né? Reveja, porque quando a gente não tá bem, eu sinto que a gente baixa muito o critério sobre o que é bom pra nós, sobre o que nos faz de fato muito bem. Olha como mesmo as sensações boas e sentimentos bons podem nos guiar pra uma coisa que não é boa pra nós de fato. Então, assim, onde a gente ganha essa musculatura, como minha amiga fala, né? Essa musculatura emocional pra que a gente consiga então identificar o momento ideal para se ouvir a emoção ou não. Então, beleza, Catiele, em modos práticos, né? Como lidar com a emoção? Isso quer dizer o quê? Que então eu tenho que reprimir as minhas emoções? É não, né? A resposta é com certeza não. E de novo, a gente não pode fugir das emoções. Eu tô sempre assim, muito impaciente com as minhas emoções, como se eu pudesse evitá-las. Eu já entendi que eu não posso evitá-las. Elas vão vir até a mim. E isso tem a ver com ser humano, isso tem a ver com viver. Então, não podemos evitar as emoções. Elas, sim, vão vir até nós. Eu faço isso pra mim como exercício, mas também convido a deixar essas emoções chegarem até nós e elas fluírem mesmo, né? Como um rio. Já até falei disso em outros episódios, né? Elas vão passar por nós, seja raiva, seja frustração, seja o constrangimento, seja até alegria, né? Sentimentos bons, o prazer, enfim. Todas essas emoções, boas ou ruins, elas vão vir, vão ficar um tempinho. Eu acho que vai de pessoa pra pessoa, talvez, assim, o tempo que aquilo vai durar dentro de nós, mas é fato de que aquilo vai passar. Acho que nos momentos em que a gente tá passando por essa emoção, se cabe um conselho para, né, desenvolvimento, é a gente prestar atenção em como a gente tá sentindo em relação àquilo, de maneira um pouquinho mais ampla. Ah, beleza, eu tô feliz. Sei lá, tô vivendo agora aqui uma experiência na minha vida que tá me deixando feliz. Eu tô sentindo, sabe, um gostosinho assim, ai, que felicidade. Mas por que você tá me deixando feliz? Eu acho importante a gente se descobrindo dentro da emoção. Então, assim, eu tô me sentindo feliz porque eu tô me sentindo acolhida, porque eu tô me sentindo cuidada, porque eu tô me sentindo importante nisso, porque eu tô me sentindo útil, porque eu tô me sentindo validada nessa cor. Enfim, eu acho que é importante a gente olhar pra emoção sim como um guia e também pras sensações ruins. Eu acho que principalmente as ruins é pra onde a gente tem que olhar. As boas também, mas as ruins também nos norteiam muito, porque o sentimento ruim, os sentimentos negativos, eles são uma lanterna mesmo, apontando assim, falando, ó, ainda dói aqui, né, olha pra cá, aponta a lanterna pra cá, que aqui ainda tá te machucando, ainda tá te ferindo, e por quê? Por que isso tá te ferindo? De novo, no ápice da emoção é muito difícil que você consiga ter tamanha racionalidade, mas quando aquilo começa a passar um pouquinho, dissipar um pouquinho, acho que é o momento da gente olhar e falar, não, peraí, então de novo eu tô passando por uma situação onde tô me sentindo constrangida por X coisa, vamos colocar dessa forma. Por quê? Por que eu tô me sentindo dessa maneira? E dentro dessas janelas, desses intervalos de picos de emoção, a gente ir buscando a compreensão daquilo, né? Por que eu tô e de novo se ausentando de culpar o outro pelas suas emoções, né? Primeiro exercício, como eu falei lá do curso. Não, mas é que o outro me deixou sentindo assim. Não, mas aquilo que aconteceu trouxe esse sentimento. Não, comece a se responsabilizar, né? Então eu estou me sentindo constrangido por tal situação. Por que isso me constrangeu, né? Por que isso me deixou desconfortável? Por que isso me deixou envergonhada? Onde que pega em mim essa vergonha, esse sentimento? E eu acho que as pessoas que têm essa dificuldade de identificar sentimentos podem se guiar muito pelo momento em que você às vezes reage de maneira a ficar bravo ou brava. Às vezes as pessoas pensam assim, não, isso não me atingiu, não, eu não tô, isso não tá me causando nenhuma sensação, não tô super bem, né? E na verdade tá sim, a pessoa ela ficou brava com aquilo, a pessoa ficou remoendo aquilo ficou martelando na cabeça. Então sempre que isso acontecer, é um sinal sim que tem uma emoção sendo processada dentro de você. E mesmo que você pareça estar sentindo, por exemplo, raiva, eu acho que é mais profundo do que isso. Porque quando você vai fazendo essa regressão do que é aquela emoção, quando você vai assim, como se fosse uma cebola que você vai tirando as camadas, de repente no fundo você acha não é raiva, não é frustração, você reagiu com raiva, sentiu raiva, veio raiva em você. Mas às vezes lá no fundo é outro sentimento, é tristeza, é medo, né, insegurança, ou seja, é um exercício um pouquinho mais complexo, vai um pouco além, né, mas eu acho que sempre que você sair, né, daquele pico da emoção e começar a ter um pouquinho mais assim de ver que a razão começou a raiar,
Acho que é importante, assim, você olhar e começar a escamar esse sentimento, essa emoção, pra entender o que realmente está sendo dito. Lembrando que as emoções, elas trazem, né, uma mensagem, elas trazem um direcional, e é importante ver pra onde que aquilo tá seguindo, né? O que a nossa emoção tá querendo nos mostrar que ainda precisa ser resolvido. De mesmo modo, já respondendo, né, sobre, tá, então eu tenho que ser racional sempre, né, é sempre a razão que tem que me guiar, e não necessariamente. Como eu falei, eu já fui uma pessoa, assim, muito racional. E eu acho que o extremo do racional, ele nos torna, assim, pessoas mais frias, pessoas menos empáticas, pessoas, às vezes, até um pouco egoísta. Eu acho que acaba sendo também limitador. Acredito muito que o ser humano, ele é essa dualidade mesmo, a gente é feito pra pensar e é feito pra sentir, e vão ter momentos em que a razão, eu até falo assim, que a emoção nos leva onde a razão não nos permite. Tem coisa que a gente não vai conseguir explicar no momento. Tem coisas que a gente vai hesitar pelos motivos racionais, mas que exige sim esse empurrar da nossa emoção. Até o exemplo primitivo que a gente pode trazer é justamente, sei lá, estar na frente ali de um leão. Cabe agora você começar a ser racional, começar, não, mas será que esse leão realmente vai me morder ou não? Será que se eu correr muito rápido a X quilômetros por hora, ele vai me alcançar? Ou seja, não é o momento de você super pensar, racionalizar. É o momento da ação que é, cara, medo, desespero, pânico, corra, né? Então tem vezes em que a emoção, ela vai sim ser benéfica, ela tem que ser sim escutada, tem que sim ser ouvida, tem que ser sentida, sim processada. Acho extremamente péssimo e até digo que tem relações assim da emoção nos causando efeitos físicos, né? As pessoas ficando doentes pela questão emocional, porque o corpo, ele digere a emoção justamente como uma dor física. Já é comprovado cientificamente isso. Então a emoção, ela tem que ser assim processada e até, né, desabafada se for necessário, né? Seja com terapeuta, seja com amigo, ela tem que ser escutada e nunca ignorada. E até voltando na questão de você ter a emoção guiando, né, os seus passos, eu acho que é uma coisa que eu sempre defendo muito. É independente do que a gente faça ou pense, acho que quando se torna uma prisão e não uma escolha, se torna esse cativeiro, que até é o nome do podcast, né, justamente para que a gente tenha consciência disso e fuja e tenha ferramentas para sair disso. Acho que quando a gente tem escolha, a gente caminha para um caminho mais de liberdade, ou seja, é utópico, né? A liberdade é utópica no sentido de que a gente sempre vai estar preso a alguma coisa, mas então que a gente pelo menos consiga escolher aqui que a gente vai se prender. De qualquer forma, quando a gente tem o racional imperando, ou a emoção imperando, e a gente não consegue se ver na capacidade de escolher, de dominar aquilo, e aquilo nos domina, acho que é complicado, e esse exercício, ele justamente traz essa luz para que a gente tome as rédeas, né, da situação. Eu até coloco assim um exemplo que vem lá do curso que eu fiz, da negociação. Ele falava justamente desses momentos, desses rompantes que a gente tem. Imagina lá, sei lá, que a gente tá tendo uma discussão, né? Seja no trabalho, seja num relacionamento, família, enfim, amigos. E aí ele dava esse exemplo. Quando a gente ainda não souber como administrar as nossas emoções, a gente tem que criar alguma estratégia, de fato, para que a gente saia daquilo com o menor impacto, assim, possível. Ou seja, sei lá, eu sou uma pessoa que, né, a emoção me toma e eu grito. E aí, quando eu grito, obviamente eu perco a razão, né, na discussão, ou eu bato, ou eu quebro, ou enfim. Imagina o que você faz, né, pra você que é uma pessoa, assim, mais emocional, tudo aquilo que tem de impacto pela reação da sua emoção. Negativamente falando, tá? A gente tá falando aqui de coisas que trazem pra você um impacto negativo nas suas decisões, na imagem que você quer passar, nas suas relações, enfim. O prejudicial da emoção, assim, no seu ápice, né? O descontrole, vou colocar assim, o descontrole emocional. Bom, primeiro que a gente já falou disso em outros episódios, né? O quanto o descontrole emocional, ele é uma característica da imaturidade, e aqui a gente tá buscando um caminho para elevação, para desenvolvimento. Então, lá no curso, ele falava justamente, olha, sei lá, tô numa reunião, tô ali, aconteceu alguma situação, eu tô muito brava com aquilo me deixou muito nervosa. Eu tô vendo que eu não tô em vias de conseguir me comunicar da melhor maneira, vou até, sei lá, perder aqui uma oportunidade por estar muito brava, né? Sei lá, é um cliente, é um contrato muito importante, ou sei lá, é o meu próprio relacionamento, é a minha família, a família da pessoa que tá comigo, do meu parceiro, da minha parceira. Eu não posso agir de qualquer jeito, tem muitas coisas que podem ser colocadas em risco em decorrência dessa minha reação emocional muito agressiva, muito explosiva e etc. Então no curso ele falava, olha, nem que você treine assim, gente, com licença, eu já volto, né? E você se isole
E nesse se isolar, você grite, você quebra, você faz, aconteça, mas você então se ausentar para conseguir se recompor. Se você vê que no seu pico de emoção você tá, obviamente, descontrolado e nesses seus descontroles você acaba tendo consequências gravíssimas, né? Seja a ferir os outros que estão à sua volta, seja perder oportunidades bem importantes, cabe sim esse exercício de você ver métodos de conseguir não cair sempre nessa cova, né, que você acaba se colocando por não ter esse controle. Então ela falava assim, ou você pede licença e vai pra uma sala, ou você finaliza, enfim, de qualquer forma, né, finaliza aquela reunião, fala que você vai conversar depois, finaliza aquela discussão, e aí no off, né, você consiga ali pedir pra alguém assumir pra você, vamos colocar aqui uma experiência de trabalho, né, você peça pra alguém assumir pra você, você consiga remarcar aquilo pra outro momento, você, sei lá, desliga a chamada e aí, sabe, vai respirar, escreva sobre isso, desabafe com algum amigo, enfim, fale com alguém sobre isso e posteriormente você consiga olhar pra essa emoção, identificar o que tá te incomodando tanto, né, porque aquilo mexeu tanto com você ali no momento que aquilo já se dissipou, né, porque eu falei que no hype, na hora do sentimento super exagerado, você não vai conseguir fazer isso, mas conforme, né, você for trazendo aquela calma e aí, sim, parece que não, mas aqueles exercícios de respiração, né, de contar até, sei lá, 100... controlando a respiração, funcionam sim, né? São biologicamente comprovados, né? A respiração, ela regula muito ali a própria questão da corrente sanguínea, né? Da oxigenação do cérebro, as emoções vão ficando mais em ordem, sim. E a gente começa a entrar dentro do nosso centro, né? A gente começa a voltar ali pra nossa parte de equilíbrio e que a gente tem esse exercício para esses momentos, né? De descontrole hipermáximo, né? É a mesma coisa para a questão da emoção da felicidade, né? E eu até brinco, mas confundo bem de verdade quando eu falo que eu não acredito em promessas de pessoas muito felizes. Sabe quando as pessoas estão muito felizes, elas estão numa descarga emocional de muita alegria, de muitos sentimentos bons, e aí a pessoa fala até o que não deve, assim, ela promete coisas, ela fala coisas. Eu sempre fico muito reticente quando as pessoas fazem isso, porque parece inofensivo, mas às vezes as pessoas, elas tendem, né, a exagerar também e a tomar decisões muito impulsivas por meio da felicidade que elas estão sentindo naquele momento. E aí não é verdade, porque aquilo também se dissipa, assim como o sentimento ruim, e a pessoa pode, né, mudar de ideia de novo. Ou seja, não só para a explosão do sentimento negativo, a explosão do sentimento positivo também pode trazer ali coisas que vão frustrar a gente depois, porque é um estado, né? É um momento, a pessoa tá naquele dia, naquele momento, muito feliz por conta disso, mas depois ela pode mudar de ideia, o sentimento pode passar, ela pode voltar atrás, enfim, quando a razão retoma, a pessoa tem uma outra visão daquilo que ela falou, prometeu, fez, escolheu, enfim. Então, aqui, o caminho é o equilíbrio, não dá só pra ser racional, e também não dá pra ser só emocional, né? Que a gente use as emoções para mostrar o que a gente ainda tem que resolver dentro de nós, que a gente não seja dominado ali pela emoção, né? Daquela forma destruidora, e que a gente também não a silencie, né? É importante a gente ouvir, é importante a gente sentir, é importante a gente saber identificar, né? O que realmente é para que a gente consiga, quando pertinente, comunicar para o outro da melhor maneira, né? Como a gente se sente e se responsabilizar por esse sentir também. É nosso. Se afetou porque você ainda se afeta por isso, não porque o outro falou e fez e aconteceu. Eu adoro esse exemplo, assim, de me comparar com as outras pessoas, que às vezes eu olho uma situação e eu vejo a mesma cena que uma pessoa viu, e aí cada pessoa tem uma leitura diferente. Uma pessoa tá super ofendida com o que aconteceu, a outra não tá nem aí, a outra até achou graça, ou seja, isso mostra o quanto a mesma situação externa afeta as pessoas de maneira diferente no emocional, pela bagagem delas, por como elas são construídas, né? Quais são as feridinhas de cada uma ali, qual é o calo de cada um ali. Então, assim, é muito subjetivo. Por isso que a responsabilidade do sentir é 100% nossa. Que a gente busque, né, sempre até entender quais são, quando a gente fala de decisões muito importantes na nossa vida sendo pautadas no sentir, por isso que eu falo que é importante a gente ter o nosso planinho de vida ali desenhado, né? Quais são os nossos objetivos, para que justamente a gente, quando a emoção tá falando muito alta, a gente reveja, né? Reveja aquilo que a gente escreveu quando a gente tava são e sóbrio, porque a emoção, ela traz sim um sentimento até de embriaguez, assim, pra gente, sabe? A gente perde totalmente a noção. Então é importante a gente ter aqui uma coisa, assim, mais palpável pra, se você, então, se acha uma pessoa muito emocional, que tá sempre tomando decisões pelo sentir, então que naquele período curto que você tá sóbrio, que você tá, assim, 100% racional, você consiga desenhar ali, ó. Então, quando eu tiver muito maluco da cabeça,
de emoção, né? Eu consigo olhar ali para aquele direcional e falar, não, pera lá, vou dar um exemplo, sei lá. Tenho um projeto, eu quero trabalhar em tal coisa por tanto tempo e fazer tal curso em tal área para que eu vá um dia morar em tal lugar, um exemplo. E aí eu tô ali vivendo uma emoção e de repente surge uma oportunidade na minha vida, aquilo mexe comigo, só que a aceitar essa proposta vai mudar completamente o meu plano de vida. E aí eu tô muito inebriado, né, pra aquela emoção, pra aquela possibilidade, e aí diante daquela situação, será que eu vou, será que eu não vou? E eu tô falando assim uma coisa que parece esporádica, mas eu sinto que tem pessoas que são muito, como é que eu vou te falar? São muito levadas pelo vento, assim, qualquer coisa que aparece na vida delas, estão tirando elas do prumo delas, né? Então, acho que ter esse mapinha, assim, construído, não, pera, muito bom, muito tentador, mas não vou fazer isso. Tô falando de oportunidade de emprego, mas pode ser em outras áreas da vida também, né? Tô aqui, sei lá, almejando tal relação, né, amorosa, e daqui a pouco aparece uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo que eu quero, mas tá me trazendo uma emoção boa, né? Então eu vou, não vou? Então ter esse mapinha escrito mesmo, tá, gente? Tô falando de coisas escritas, coisas tangíveis, palpáveis, podem te ajudar a se guiar também nesses momentos onde a emoção vai tentar te puxar fortemente pra um lado, mas daí você fala, não, pera lá, deixa eu lá pegar o que eu escrevi quando eu tava sóbrio, deixa eu me lembrar pra onde que eu tava indo mesmo, porque aqui a emoção mexeu, abalou, e eu preciso voltar pro meu prumo aqui. E, de novo, né? Às vezes vai ter momentos que você vai falar, olha, assuma os riscos, que eu acho que isso é muito importante também. Tem momentos que eu tenho, como é que eu vou falar assim? Que eu me arrisco, mas é um risco calculado. Eu falo, olha, eu vou aqui pela emoção, eu tô sabendo que eu tô tomando essa decisão por uma coisa emocional, sei que vai passar e sei que o pós isso vai acontecer, isso. Então eu tô sendo racional dentro da emoção. Não sei se vocês já conseguem fazer isso. Pra mim, como sou mais racional, eu já consigo. Consigo escolher racionalmente essa emocional. Tipo, eu tô vendo o que vai acontecer, como que vai acontecer e o pós vai ser assim, mas eu vou ou não vou? Não vou, não vai valer o risco. Não, eu vou sim, esse vai valer o risco e vou passar por isso, tá tudo bem. Então, também é possível você mesclar os dois, né? Então, eu acho que esse que é o barato de ser um ser humano. Gente, hoje o papo é um pouquinho sobre isso, é bem simples, né, esse tema. Se você se considera, né, uma pessoa assim mais emocional, comenta ali no episódio, né, seja no YouTube ou também no post que eu vou colocar no Instagram. Se você se considera mais emocional, fale um pouquinho ali também pra você como essa experiência, né, de sentir, você sendo inundado por essas emoções. Eu acho muito barato quando eu vejo amigos, né, que são super emocionais, tudo é uma avalanche, uma explosão de sentimentos, eu acho engraçadinho. Parece que a pessoa nunca tem paz na vida dela. Eu acho, como eu falei, né, é aquele vício do sentir a dopamina, de sentir a adrenalina, a pessoa fica, parece drogada. Parece que eu tô vendo um monte de drogadinhos, assim. Então, se você é mais dessa vibe, comenta como é pra você, né, esse exercício de se centralizar, de buscar esse equilíbrio de tentar ser mais racional. E pra você, né, que é mais racionalzão aí, como que é quando as emoções vêm até você, né, se você sente isso com mais recorrência, como que você lida com isso. Acho que é importante a gente entender o processo um dos outros, né, e saber que cada um vai lidar da maneira diferente, né, que cabe pra você nessas mesmas situações. É isso, reforçando pra você interagir com esse episódio, como eu falei, não só comentando, mas curtindo também e compartilhando. E é isso, gente. Uma boa semana pra todos vocês e até uma próxima.